My guest for the talk this morning is Professor José Paulo Lopes de Oliveira at Universidade Lusófona. He'll be giving us some insight into the macroeconomic situation Portugal is facing at the moment. Muito bom dia, professor José Paulo Lopes de Oliveira, e muito obrigada por estar connosco hoje de manhã. Qual é a situação atual de Portugal em termos económicos? Bom, eu penso que Portugal está a passar um período muito difícil, extremamente difícil. Nós temos, como é sabido, uma crise económica profunda, estrutural, que vem desde o início da nova década dos anos 2000, e com um ajustamento que tem sido feito progressivamente estrutural desde essa data, com a substituição de indústrias de muita mão de obra intensiva por novas empresas muito competitivas, exportadoras, inovadoras, mas que empregam muito poucas pessoas. Enquanto as indústrias que vão indo à falência empregam tipicamente 200, 300, 400 pessoas, as novas indústrias nascentes empregam 5, 6, 20 pessoas no máximo. E isso tem levado a um aumento do desemprego estrutural na nossa economia e a algumas condições ao nível do Orçamento de Estado que não são favoráveis, nomeadamente pela dificuldade de captação de receitas face às despesas que existem. Conjugado com isto, com a crise financeira internacional e com aquilo que nós estamos a viver nos últimos tempos, Portugal está neste momento, a economia portuguesa está a enfrentar um risco sério ainda durante este ano. Nós sentimos aqui que as empresas portuguesas estão a ficar totalmente descapitalizadas, sem crédito, a passarem momentos extremamente difíceis e numa economia em que o Estado também está a passar muito mal e em que a banca está particularmente em situação difícil, os recursos que são afetados têm estado a ser afetados à banca e ao Estado. Em compensação, as empresas passam agora um período cada vez mais difícil e isto leva àquilo que nós acreditamos que possa ser uma quebra de estrutura. Ou seja, em macroeconomia, em econometria, diz-se que há uma quebra de estrutura quando os modelos macroeconómicos que vigoravam até então deixam de ser válidos daqui para a frente. Isto aconteceu no mundo ocidental com o primeiro choque do petróleo, em 1973, e acreditamos que neste momento é o que está a acontecer na nossa economia aqui em Portugal. Acreditamos que no futuro se estudará o ano 2012 como o ano em que houve uma quebra de estrutura e o ano em que a economia portuguesa colapsou. Isto é o nosso mais profundo receio, que deriva de fazermos duplamente este papel de acompanhar empresas que sentimos estarem a chegar ao limite das suas capacidades e, portanto, cujas falências vão acelerar nos próximos meses e estarmos a analisar, do outro lado, os modelos macroeconómicos. Penso que esse é um dos problemas que nós temos, é um problema de pensamento económico. Os macroeconomistas, nomeadamente as grandes instituições, estarão neste momento a olhar para os modelos como a continuidade daquilo que foi o passado. Ora, esses modelos, quando acontece uma quebra de estrutura, deixam de ser válidos. Nós não podemos continuar a pensar que o desemprego vai crescer naturalmente, como tem crescido, mantendo o mesmo declive, a mesma inclinação, as curvas, como se nada estivesse a acontecer de mais profundo. E é esse o risco que nós estamos a correr neste momento em Portugal, é de haver essa quebra na nossa economia e de repente haver um salto na nossa estrutura económica que, aquilo que é a nossa convicção, daqui até ao final do ano vamos entrar numa espiral negativa muito, muito forte. E como os recursos que vêm, provavelmente do segundo resgate que nós iremos ter, com certeza, esses recursos vão ter que ser afetos ao Estado português, em primeiro lugar, para equilibrar um orçamento de Estado que vai ser crescentemente deficitário. Até porque a economia real não gera receitas para superar esse déficit estrutural que nós temos hoje na nossa economia e no nosso orçamento de Estado. Agravado com a situação da banca portuguesa, que precisa de mais recursos e, portanto, vai continuar a absorver recursos e não vai poder estar a fornecer crédito à economia, atendendo a que não há um redesenho da banca em Portugal, que era outra solução, poderiam entrar bancos chineses, poderiam entrar bancos árabes, de quem tem dinheiro e que ganhassem cota de mercado em Portugal e que injetassem crédito na economia, mas isso não está a acontecer. Há agora um movimento de compra de um dos maiores bancos por angolanos, mas não é um movimento de fundo que está já a acontecer na nossa economia. Porquê que as bancas grandes não estão a entrar em Portugal?
Provavelmente não somos um mercado interessante para esses bancos, porque enquanto a maior parte dos países que hoje têm capitais crescem a 7, 8, 10%, nós temos um crescimento nulo de perspectiva para os próximos anos. Se nós pensarmos, provavelmente teremos um crescimento de 0,5 a 1% nos próximos 10, 12 anos. Ora, isto não é interessante, não permitirá ter elevadas taxas de juros reais e, portanto, nós não somos um mercado interessante. Provavelmente por isso é que não estão a entrar na nossa banca. É pena para nós, mas essa é uma realidade e, portanto, provavelmente será por aí que também o crédito não chega às empresas. Porque a banca atual, como está, não tem essa capacidade, precisa de salvar ela própria. O Estado também, ele precisa de salvar ele próprio. Infelizmente, a terceira parte, que é a economia real, que são as empresas, não estão em condições de se salvar elas próprias e tirando uma pequena fatia das empresas, são exportadores, são muito competitivos, também é verdade no nosso tecido económico, também temos isso, mas não chegam para inverter o ciclo económico atual e, portanto, acreditamos que nos próximos 6 meses a execução orçamental só vai piorar porque as receitas naturalmente vão continuar a cair a pique em Portugal. O Estado vai ter muita dificuldade em cobrar impostos e é inevitável que isto estando a acontecer, mais de recursos o Estado vai necessitar de ter. Acredito que por essa via o segundo resgate será inevitável, mas não será suficiente, porque não será o segundo. Será um resgate ao Estado, ao Orçamento de Estado, não será um resgate à economia portuguesa. E seria necessário resgatar a economia portuguesa. Não sei se as pessoas realmente têm noção do que é que se está a passar e as realidades da situação económica. Eu penso que, ao nível da análise macroeconómica, nós muitas vezes somos apanhados numa ratoeira, que é o facto de nós trabalharmos sobre modelos, trabalharmos em gabinetes e muitas vezes afastados da vida real, afastados das empresas. E muitas das instituições que fazem previsão macroeconómica, nomeadamente o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia, o próprio Governo, o que acontece muito é que estas instituições acabam por trabalhar com modelos que resultam da análise histórica do passado e acabam por estar confortáveis nos seus gabinetes a fazer modelos, a desenhar modelos como se a realidade estivesse de acordo com os modelos. O problema é que há momentos históricos em que a realidade ultrapassa os modelos. E é isso que nós tememos que esteja a acontecer neste momento, em que, de facto, aquilo que eram modelos válidos para as economias e que são estudados e que estão validados e que servem com pequenos ajustamentos, normalmente os modelos não falham por muito, mas que no momento em que haja uma quebra de estrutura, tudo daí para a frente vai ser diferente. E, portanto, é isso que nós tememos, que haja uma tal diferença entre aquilo que é o modelo e aquilo que é a realidade, que durante este ano, esta dificuldade que as empresas estão a assumir, não haja modelo que a consiga incorporar. E, portanto, ao não conseguir incorporar, nós vamos ter um salto em termos de resultados económicos, de repente, durante este ano de 2012. Provavelmente no futuro será estudado o que aconteceu em 2012 em Portugal, mas não pelos melhores motivos. Estou convencido disso. Estou convencido não pelos melhores motivos. E em termos práticos, quais é que vão ser as consequências da situação? É uma decisão política. Recentemente o Nouriel Roubini falava num divórcio amigável na zona euro. Mas isso é uma decisão política. Nós temos uma crise estrutural forte que poderia ser resolvida de duas maneiras. Digamos que pode ser ajudada pelas políticas públicas, nomeadamente através da política monetária expansionista, com a emissão de dinheiro pelo BCE. Penso que seria a melhor solução para os povos da Europa do Sul, seguramente seria a melhor solução, mas que provavelmente não será a melhor solução do ponto de vista da Europa Central e especialmente da Alemanha. Para a economia alemã, no curto prazo, essa será provavelmente a pior opção, uma política monetária expansionista, que conduziria a alguma inflação e conduziria seguramente a uma depreciação do valor do euro. No entanto, a alternativa que se põe aos alemães a longo prazo é perderem os seus próprios mercados naturais.
Eu penso que os alemães deveriam refletir bem naquilo que tem sido a experiência do passado. Países como a Índia e a China não estão a fazer um caminho muito diferente do que aquilo que fizeram o Japão e a Coreia, no caminho no sentido do desenvolvimento. E, naturalmente, mais cedo ou mais tarde, estes países vão se tornar produtores de bens automóveis, de bens de alto valor acrescentado, que competirão com os próprios bens alemães. Ora, porque os próprios japoneses o fizeram, e hoje a Toyota é o maior produtor de automóveis do mundo, e, portanto, tem sido um movimento natural que tem acontecido em todos os países que têm entrado na via do desenvolvimento. Portanto, a Índia e a China provavelmente não serão diferentes. Onde é que estarão então os mercados naturais para os produtores alemães? Estão no sul da Europa e estão no Magreb. São mercados que a Alemanha naturalmente dominaria com a sua pujança económica. Ora, a Alemanha arrisca-se, ao seguir esta política de curto prazo, arrisca-se a queimar estes mercados, desculpa a expressão, a queimar estes mercados para os próximos 50 anos. E depois eles próprios sentirão as consequências nefastas a mais longo prazo, é verdade. Se calhar é mais difícil explicar hoje aos contribuintes alemães porque a necessidade de seguir uma política que não daria jeito no curto prazo à Alemanha, mas, muito provavelmente, no médio e longo prazo, seria a política mais acertada. A crise europeia seria resolvida naturalmente com a emissão monetária na Europa. Não me parece que seja do ponto de vista da teoria económica, não me parece que seja uma opção muito difícil de perceber. Do ponto de vista político, compreendo que se venha até a revelar impossível de tomar. Mas este é que é o ponto. Emissão monetária na Europa levaria seguramente a ultrapassar esta crise a curto prazo, dar-nos-ia a folga necessária a todos os países do sul da Europa para resolverem os seus problemas e no momento seguinte então estaríamos mais fortes. De qualquer forma, neste momento nós temos um euro sobrevalorizado, muito acima do seu valor real face ao dólar, nomeadamente, e portanto nós não temos necessidade nem interesse nenhum, em termos de zona euro, de manter esta cotação. É importante perceber que, provavelmente, a zona euro não é uma zona monetária ótima. Normalmente, do ponto de vista teórico, considera-se que para ter uma moeda única, a economia deve ter uma certa homogeneidade. E se há coisa que a economia da zona euro não é homogénea. E, portanto, nestas circunstâncias, é muitas vezes necessário tomar medidas que afetam positivamente um país em detrimento de outro. Ora, isto nos Estados Unidos não é problema para ninguém, porque os Estados Unidos são um país e quando estas decisões são tomadas, ninguém se preocupa verdadeiramente se estamos a beneficiar Nova Iorque contra a Califórnia. Até porque há mobilidade, há um entendimento de país. Na Europa, acaba por ser seguida uma política em que, objetivamente, os povos do sul da Europa olham para o norte da Europa, nomeadamente para a Alemanha, como estando a ser vítimas de uma política monetária que dá jeito e que interessa especialmente a um país, que é a Alemanha. Inclusivamente a França, penso que não estará já a ser muito beneficiada com esta situação, mas isso é uma outra questão que provavelmente os povos da Europa terão que resolver mais cedo ou mais tarde. O problema é que se esta situação não for resolvida em tempo útil, nós vamos sofrer consequências muito mais fortes, porque a Europa vai ter um problema grave em Portugal, tem um problema grave com a Grécia, mas provavelmente vai ter, durante os próximos 2 anos, problemas graves também em Espanha e Itália, que criarão uma instabilidade na moeda, uma instabilidade terrível, para uma moeda que se queria afirmar como uma alternativa de reserva internacional ao dólar. E, portanto, isso era um sonho que não me parece que vá passar do papel já. Muito obrigado pelo seu tempo. Bom dia. Obrigado, eu.